Olá, queridos, olá, amigos da Age Conectas. Estamos aqui em mais um Age Conectas, hoje com pessoas importantes, pessoas maravilhosas que estarão passando aqui conosco. E do meu lado, ela, né, aqui totalmente Elisa Diesel, de frente com Elisa Diesel, né, estará comigo hoje apresentando também a Age Conecta. Olá. Olá, hoje temos uma convidada incrível aqui com a gente e estaremos com vocês nesse programa, eu e meu amigo Marco Leonel. E eu tô louco para apresentar ela, porque, né, eu já fui parceiro dela de beach tênis, acreditem, né? Ela me abandonou, sabe, Elisa? Ah, é? Ela me abandonou, mas tudo bem. Eu vou Mas voltar, vocês já, não, eu já vou voltar ao ganharam, jogaram corpinho, aí eu bem? acho que ela dá uma moral Ah, para eu mim, acho mas que tá, vai. vamos lá. Mas ela que é fantástica, né? Dispensa comentários, mas a apresentação não podia ser melhor. Ela, né, é mentora, doutora em PNL, em tudo, uma pessoa fantástica. Gica Almeida, que está lá aqui com a gente, que tem uma história incrível para nos passar, né? Desde da área de PNL, hoje na network, como influencer, ela foi se tornando, arrumando espaço, e nada mais do que ela para poder nos falar isso. Gica Almeida, bem-vinda. Obrigada, eu que fico honrada e lisonjeada em estar aqui sendo de frente a frente com vocês dois, sendo entrevistada. E ainda na AGE, que é uma associação que traz para os associados sempre muito conteúdo, agrega muito valor, então eu me sinto muito honrada com o convite. Lembrando, viu, Elisa, que a Gica já foi nossa vice-presidente. Eu já estive nesse Já lugar. esteve Estive nesse aqui, né? lado. E hoje, Eu já estive né? nesse lugar. E a casa sempre, né, com portas abertas, e quem sempre fez um bom trabalho tem portas abertas, né? Com certeza. Elisa. Gica, te apresenta então melhor pra gente, como que é o teu trabalho, quem é Gica Almeida? Só para pontuar o que o Marcos falou, é interessante essa questão que você falou anteriormente do network, porque muito é conexão, conhecer pessoas, interagir com pessoas. E por isso, quando a gente sempre entra e sai pela porta da frente, a gente sempre tem o nosso espaço no mundo. Então, eu sou a Gica Almeida. Hoje eu trabalho com reprogramação emocional e mental. Trabalho com ênfase em alta performance, tanto de atletas como de empresários. Pessoas também que não necessariamente têm o seu negócio, mas querem ter e querem performar melhor na vida. Então, a reprogramação, tanto a mental quanto a emocional, que elas são separadas e unidas ao mesmo tempo, elas fazem com que as pessoas tenham sim melhores resultados. E hoje eu dedico os meus horários, as minhas mentorias, minhas palestras em prol do desenvolvimento desse trabalho para as pessoas. Incrível, acredito que é um trabalho extremamente necessário, mas conta um pouco melhor pra gente o que faz um reprogramador mental. Quando a gente fala é interessante essa pergunta, e eu gosto que me perguntem, porque quando a gente fala de reprogramação, a gente logo na cabeça vem programa. Então, o programa normalmente está associado com a parte tecnológica, tecnologia, com computador. E nós somos quase que uma máquina humana. Olha só que paradoxo. Porque o nosso cérebro, ele funciona a partir da informação de programas. Esses programas estão na nossa mente. Então, quando a gente fala em reprogramação mental, a gente não pode separar o cérebro da mente. Muitas vezes a gente fala da mentalidade, mentalidade, mentalidade. O que é a mente? A mente é o software. A mente, eu não consigo pegar a mente na mão. Nunca ninguém tirou uma foto da mente. Mas eu sei o que é o cérebro, que é o hardware, que é a parte física. E ali acontecem toda a bioquímica, todos os neurotransmissores. Só que para esses neurotransmissores mandarem a informação correta para o meu corpo, os hormônios que vão ser liberados, se é a serotonina, se é a adrenalina, se é a cortisol, ele tem que ter uma informação, ele tem que ter alguém que comandou, que é a mente. Só que se eu não tenho controle sobre a minha mente, eu vou estar simplesmente vivendo a vida sem ter, entre aspas, o controle. Então, só que a gente às vezes não sabe, às vezes não, na maioria das vezes nem sabe que controle, que programas são esses, se eu posso ou não controlar eles, e como que eu mudo. Então, um reprogramador, ele vai fazer, ele vai entender que programas que estão rodando, porque é um computador, você sabe que ali tem o Windows, ali tem um Excel, então você sabe, eu não quero mais usar o Excel, agora eu quero tirar o Excel do meu computador. O programador vai lá e tira aquilo e coloca outro programa. E a gente faz exatamente isso na mente da pessoa. Quais são os programas que estão rodando na tua mente? Tira e instala outros. Fantástico, né? E tipo assim, eu fico muito me perguntando, né, e quero, né, trazer essa pergunta para ti e continuar.
Onde foi essa virada, né? Porque eu conheço um pouco da Gica, ela veio como um personal, veio, né? E, tipo, entrou essa questão da PNL e você viu isso, era bom para o teu trabalho, era bom para você pessoal, e de repente isso virou o que hoje é o seu principal trabalho, eu acredito, assim. Claro que tem o network, tem tudo isso. Essa virada de chave teve algum momento, ou foi por uma necessidade que você precisava, ou foi por uma oportunidade? Você tem, me conta um pouco. Muito boa pergunta, Marcos. Eu fiz uma transição de carreira aos 45 anos, aquela idade que a pessoa Ah, acha que já está velha demais para mudar a profissão, para coisa mudar de boa. carreira. E é uma das coisas também que eu trabalho muito com mulheres nisso, entendendo que não existe idade para você recomeçar ou começar novamente. Você não precisa necessariamente quebrar para começar de novo. Você pode escolher trabalhar com outras coisas. Inclusive você também fez isso. E eu acho isso fantástico, porque na verdade, assim, foi uma transição que aconteceu na minha vida por uma questão que aconteceu, porque sempre vai acontecer alguma coisa para a gente ter essa tomada de decisão. Eu trabalhei como personal trainer por 20 anos, sempre gostei e aprendi que eu gostava de trabalhar com pessoas, nem achava que eu gostava tanto. E aí era mais a parte física. E sim, eu fui bem-sucedida na minha profissão e tudo que eu quis almejar com aquilo eu tive, graças a Deus, eu sempre sou muito grata a isso. E aconteceu um acidente, físico, onde eu estava fazendo uma corrida de aventuras e eu já estava olhando para a PNL, eu já estava olhando para a hipnose, eu já comecei a me apaixonar por aquilo, porque eu entendia que a gente era mais do que um corpo. E os resultados que a pessoa traz, ela não traz só do corpo dela. Esse corpo está recebendo comando da onde? Da mente, das emoções, e eu não tinha acesso a esse conhecimento e comecei a estudar. E aí, eu acho que tudo que a gente hoje eu sei e acredito que tudo que a gente coloca na nossa mente, a gente consegue. Então já é motivo de prêmio Nobel, tudo que existe no mundo físico é porque partiu da mente de alguém. E hoje eu entendo que eu comecei a pensar tanto nisso que eu queria aprender, que o universo deu um jeito de me fazer sair só do corpo e ir para a mentalidade. Aí nesse período, a nossa mente, o nosso inconsciente é muito poderoso, então muitas vezes acontece coisas na vida da gente, que a gente deu um comando inconsciente, a mente acha que foi a melhor forma que ela escolheu e aquilo acontece. E eu sofri um acidente sozinha, fazendo numa corrida de aventuras, onde eu rompi os ligamentos do meu joelho, eu parei de trabalhar e eu precisava voltar, só que foi tão grave a minha lesão, que teoricamente eu não voltaria. E aí foi quando eu olhei para a PNL, eu olhei para a hipnose, tanto que minha primeira cirurgia foi com auto-hipnose, eu falei: "Se isso não funcionar, eu não trabalho", e funcionou comigo, fiz uma cirurgia no joelho com auto-hipnose. E aí eu comecei a estudar. E aí eu falei assim: "Vou ver até onde que isso para mim faz sentido", e eu só fui muito assim, eu sempre uso comigo, se funcionar e eu acreditar nessa verdade, eu começo a trabalhar com isso. E e aí os médicos, os fisioterapeutas, todos sabiam que eu precisava de 1 ano para voltar a me recuperar, porque eu passei por várias cirurgias, no total eu passei por 5. E eu falei um dia para o meu médico assim: "Eu vou surpreender tua medicina, eu vou recuperar em 6 meses". E aí ele falou assim: "Não, você tá maluca, calma, se acalma, é 1 ano, daqui a 1 ano a gente conversa". Uau. E eu falei: "Tá bom". E aí eu comecei a estudar, estudar, estudar e usar em mim o que eu estava estudando, tanto o processo de auto-hipnose, tanto o processo de reprogramação mental. Passei 6 meses e com 6 meses eu voltei a andar. E aí eu passei a trabalhar com isso, inclusive reabilitando os pacientes dele. Sim, E eu falei: incrível. "Isso muda a vida de uma pessoa, então eu posso mudar a vida de outras Fantástico. pessoas também". E uma coisa que você falou agora é como os médicos tinham uma perspectiva para ti, mas a partir do teu pensamento, talvez da reprogramação que você usou em você, você teve outro resultado. E isso me faz pensar como a nossa mente muitas vezes nos sabota, né? Então essa reprogramação, ela serve também para eu trabalhar a minha mente e parar de me auto-sabotar. Eu até fiquei pensando como muitas vezes quando a gente está na academia treinando, a nossa mente ela sempre desiste antes do nosso corpo, a gente sempre tem mais força, só que se a gente vai estar no exercício e pensa assim: "Não consigo mais", a gente não consegue. Então, a reprogramação ela serve para eu eliminar, de certa forma, essa autossabotagem? Tudo que você fala pra você, você tá certa. Se você falar que você consegue, você tá certa. Se você falar que você não consegue, você também tá certa. Então, a nossa mente, ela tá tentando nos proteger o tempo todo. Às vezes ela faz coisas ruins, achando que tá nos protegendo. Isso é o tempo todo. Como
eu falei, os nossos principais programas são instalados dos 0 a 7 anos. Então é como a nossa mente entende que o mundo acontece. Nesse período, a gente está funcionando, a criança está funcionando na onda teta, então ela está absorvendo tudo pelos canais representacionais dela, não tem filtro. A partir dos 8 anos, a criança começa a ter filtros e vai ser mais mental. Então, os programas, o que a gente escutou, o que a gente não escutou, o que a gente escutou de quem nos criou, com a mentalidade de quem nos criou, a gente foi colocando que aquilo era certo. Então, por isso que às vezes uma frase muda a tua vida, um programa muda a tua vida, porque é o que você escutou lá atrás. Então, 90% de quem a gente é hoje, se você não se reprogramar, é o que você aprendeu dos 0 a 7 anos. Então, a nossa mente, ela entende que é aquilo. Tem um estudo que fala que quando você está dando o teu máximo, você só está dando 40% da tua capacidade. Foi feito um estudo com atletas olímpicos, onde eles colocaram eles, submeteram eles a testes máximos, e aí, quando eles estavam no máximo deles, a partir de exames fisiológicos, bioquímicos, eles entenderam que só tinham usado 40%. Ou seja, nosso cérebro Uau! está tentando economizar energia, porque o nosso cérebro não evoluiu, é da época das cavernas, mas a nossa mente evoluiu. Então o cérebro sempre está achando que a gente está sempre em restrição. Ele não sabe que a gente está com aquela gordurinha extra, ele acha que a gente tem que estocar aquela gordurinha para sobrevivência. Então tudo que a minha mente faz para mim, ela está achando que está me protegendo. Coisas muito ruins, muitas vezes, para a gente, mas ela acha que está nos protegendo. E é o jeito que ela achou. Então, se eu não tenho tomada de consciência em saber que eu posso mudar aquilo, eu vou ser aquilo o resto da vida. E você, aproveitando aqui, acredita que hoje a mentora em PNL, a Gica Almeida, eu vejo hoje a mentora ali como fosse um tripé, né? Até meu sócio da revista fala muito isso, o Tony. E hoje você está aqui, mas para quem não sabe, a Gica hoje, né, além dos esportes que ela gosta, do beach tênis, do network, que é muito forte hoje na cidade de Balneário e na nossa região, na questão de influência também, ela também se desafiou com os cavalos, né? Faz provas de tambores, até o técnico está aqui hoje com a gente ali, vendo. E tipo, você acredita que hoje, nesse tripé, a PNL aqui em cima, essas outras coisas ficam mais fáceis de ser feito? Por conta da sua capacidade mental de administrar a Gica Network, a Gica Atleta. atleta, empresária. A gente pode ser o que a gente quiser na vida, desde que você acredite nisso. Uma pessoa precisa acreditar, você. A PNL era uma ferramenta de trabalho. A hipnose é uma ferramenta que você pode utilizar. Então, quando você tem uma caixa de ferramentas e o teu carro, ele quebra e você não sabe usar as ferramentas, você não vai adiantar nada, você vai ter que chamar o mecânico. Mas quando você tem a ferramenta e você sabe utilizar, e você vai e você mesmo conserta o teu carro. Então, é isso que hoje eu faço, eu entrego inclusive para o meu cliente uma caixa de ferramentas e ensino ele a utilizar isso. A PNL, ela é considerado o manual da mente humana. Então, eles modelaram, é um processo de modelagem, eles modelaram as maiores mentes de sucesso e entenderam, é assim, ó, que funciona. Então, se você modelar aquilo, você também vai ter sucesso, porque o sucesso deixa rastro. Só que às vezes eu quero fazer uma coisa e não faço. Eu sei que eu não tenho que fazer e vou e faço aquilo errado. Por quê? Porque algo no meu inconsciente está mandando. E a Gica, hoje, é especialista em programação neurolinguística, hipnose, mecânica quântica, então eu entendo que o universo ele é baseado em leis. Se você for contra as leis do universo, a gente pode falar sobre as leis herméticas, você está dando um tiro no seu próprio pé, porque você está indo contra o fluxo. Por que não ir no fluxo e entender que funciona dessa forma? E o cavalo foi um grande desafio para mim. Algumas pessoas que me conhecem sabem que eu tinha medo de cavalo, e eu trabalho muito com atleta de hipismo, com atleta de esse tambor também, eu tenho cliente, tudo para aumento de performance mental, atleta de beach tênis, atleta de futebol. E aí eu falei assim: "Gente, eu trabalho com eles, como eu preciso ser muito congruente comigo". E a congruência, o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço tem que estar numa linha reta. Porque se o que eu penso, falo e faço está numa linha reta, eu estou em conexão com a fonte. Aí eu estou com a minha espiritualidade alinhada. Eu não estou desalinhada. Então, se eu tenho medo de cavalo e trabalho com pessoas que querem reprogramar para perder o medo, por que eu não faço isso comigo? E aí eu comecei a entrar nesse processo. E eu entendi que o medo estava dentro de mim. E o medo muitas vezes é uma proteção. Você entende de onde que ele vem, a gente entra na linha do tempo.
E aí eu comecei a me superar. E já que eu ando de cavalo, por que eu não me supero um pouco mais? Uhum. E aí eu fui para o Três Tambores, que é velocidade. Eu tinha medo da velocidade, Três Tambor é velocidade. Não, Mesmo eu tinha super. medo que eu não me equilibrar, o Três Tambor é equilíbrio. Conexão. E hoje o que eu mais aprendo com o cavalo, com a minha égua, com a Sandy, é a conexão e o estado de presença, porque a base de tudo, a cereja do bolo é você aprender a treinar, pegar a sua mente, mandar informação para o seu cérebro, criar um neurotransmissor resistente e forte para o estado de presença. Isso vai te dar o que você quer na vida, o estado de presença. Porque o cavalo está o tempo todo em estado de presença. Então, quando eu não estou, eu estrago ela. Olha o quanto ela me ensina. E o quanto a gente acha também que sabe das coisas, ao mesmo tempo você não sabe de nada. Quando você entende que a gente está em constante aprendizado, seja com um animal, gente, é aí que a tua cabeça explode e você aprende. Incrível, incrível. E acho muito interessante isso que você falou, onde todas os âmbitos da sua vida têm que estar alinhado com o seu trabalho. E isso é muito importante, porque às vezes algumas pessoas vendem algo e fazem outra coisa. E Os gurus da aí. internet, que é É. o que mais tem. A pessoa quer E, ensinar a ser milionário, eu falei, mostre no mínimo o teu imposto de renda. com Que é certeza. uma das minhas perguntas polêmicas, que eu gosto de uma polêmica, né? E eu precisava perguntar, porque Lá vem, A lá Gica vem. não corre de polêmica, que eu sei, conheço ela. E a gente vive a doença, vou te dizer, se é doença, se é um momento do século, do momento, que é o famoso TDAH. Qual a relação e o PNL, o que você me diz sobre isso? Porque hoje Tudo é TDAH. tudo é TDAH, entendeu? Então, eu procuro alguém que é especializado em TDAH, ou a PNL me ajuda no TDAH, ou eu realmente tenho TDAH. Então, E é porque interessante ele é a falar isso, polêmica. porque teve um dia que a gente tomou um café e ele esqueceu a chave. Ai, meu TDAH. Gente, sabe qual que é a questão? A pessoa coloca culpa no TDAH. Então, eu tô tirando a minha autorresponsabilidade de não ter atenção a parar e pegar as minhas coisas, porque eu tenho um TDAH. Quando a gente fala em PNL, trazendo para a PNL, existe uma pirâmide de nível neurológico. Então, tudo que nós aprendemos, tudo que cada pessoa aprendeu está dentro de um nível neurológico. Ambiente, comportamento, capacidades, habilidades, crenças e valores, identidade, espiritualidade. Então, a gente identifica onde que está a nossa questão, ou o nosso problema, e vê em que nível neurológico ele está. Se eu tenho um problema de comportamento, se eu tenho um problema de crença, se eu tenho um problema de identidade, se eu tenho um problema de ambiente. E tem uma frase de Einstein que diz assim: a solução de um problema está no nível superior a que ela foi criada. Então, um exemplo, a criança está com um problema de comportamento na escola. E aí chama os pais, e aí a mãe vai lá e tira a criança da escola. O ambiente está aqui, comportamento está aqui. A mãe vai e faz uma intervenção no nível abaixo. Será que é o ambiente ou será que é alguma capacidade e habilidade que ele não está tendo? Será que é uma crença que ele está tendo? Então, qual é ou no mínimo você tem que trabalhar com a pessoa no nível neurológico do problema, nunca abaixo, sempre acima. Então, o TDAH ele virou meio que moda, porque sim existe bioquimicamente essa questão, que é diagnosticado por um psiquiatra, só que hoje em dia todo mundo se auto intitula TDAH, faz o seu próprio diagnóstico e aí começa a colocar culpa naquilo. Muitas vezes, pela questão que a gente vive no mundo moderno hoje, pela tela, ah, pelo computador, pelo smartphone, pelo Instagram, por todas essas redes sociais, a nossa mente, o nosso cérebro, ele tende a perder o foco. A gente E, faz muitas coisas ao mesmo tempo, pra né? você ter uma ideia, o que uma pessoa de 1800 via em um ano, hoje nós vemos em um dia. Então o cérebro ele não está conseguindo mais encontrar um ponto de foco. Quando a gente fala em hipnose é o estado alterado de consciência, o hiperfoco, só isso. Todos nós sabemos fazer. Ah, mas eu não consigo. Não consigo meditar, eu não consigo estar em estado de presença. Não é que você não consegue. E se você falar que você não consegue, está certo. É porque você não treinou sua mente para isso, ou você destreinou a sua mente disso. Tem outro estudo que mostra que as pessoas não estão mais lendo livros. Por quê? Porque o livro tem uma linha que você tem que seguir. Não é porque você não consegue ler, é porque o teu cérebro não consegue mais seguir a linha. Exato. Você vê um post do Instagram, é muita informação, então ele está acostumado a ver muita coisa ao mesmo tempo. Já viu aquelas postagens que tem uma coisa em cima e uma embaixo? Uhum. Passando uma bicicleta aqui, o cara está falando de PNL aqui. Aham. Então por quê? Porque senão você não prende atenção. Eu preciso de muita coisa para prender minha atenção. E um livro, ele tem um monte de linha
um monte de letrinha. Então eu não consigo prender minha atenção para ali. Olha como a gente está treinando a nossa mente para não ter foco, para ser esquecido, para se dispersar. Então, qual o momento do meu dia que eu estou treinando, como eu vou para academia todo dia, qual é o momento do meu dia que eu estou treinando para estar em estado de presença? Estado de presença, eu não tenho emoção nenhuma, eu estou no aqui e no agora. Você capta tudo. Ali você está em conexão com a Com certeza. Fantástico. Nossa conversa foi Não, incrível, eu ia mas já estamos horas. aqui. Eu também, por mim, Meu, conversava por horas. Mas né? como a gente precisa encerrar, Dica, conta um pouco melhor pra gente, que todo mundo quer saber, a gente também quer saber, como que funciona, o teu trabalho. Você trabalha com mentoria, curso? Como que a gente pode contratar Já, o teu já serviço? deixa o arroba. Ah, já deixa arroba? Ótimo. Arroba gica.almeida.oficial. Tem um canal no YouTube também que eu coloco alguns vídeos com exercícios também, exercício de realinhamento de nível neurológico, auto-hipnose indiana, que é um exercício de cocriação também com física quântica. Tem vários exercícios lá que você pode fazer que eu já coloco para as pessoas terem acesso a isso. Eu trabalho com uma mentoria, a pessoa me contrata, normalmente, hoje eu trabalho bastante com atleta, como eu falei, com atleta, com empresários, com CEOs, com casais também, porque muitas vezes um casal só está ancorado negativamente, a gente desancora eles começam a se entender. É tudo que você quer performar melhor na sua mente. Então tem a mentoria, tem treinamentos também corporativos que eu trabalho e palestras. É como eu desenvolvo o meu trabalho. E para te contratar é só enviar uma mensagem lá no Instagram? Manda no Essa é a minha Instagram ou equipe. então manda no eu vou colocar aqui o Instagram, coloca o telefone 47 996 466567 e vocês podem me chamar, eu vou ter o maior prazer em atender, em dar ajudar, a dar alguma resposta, às vezes uma dica, às vezes, como que eu trabalho, o que é esse estado de presença. Ontem eu estava conversando inclusive com uma médica de Manaus, e ela falou assim: "Ai, mas sempre me falam que do estado de presença, eu não consigo meditar, estado de presença". É uma palavra muito bonitinha, mas o que é esse estado de presença? É você trazer a tua mente para o teu corpo, porque quando a gente está ansioso ou ansiosa, para nós da programação neurolinguística, a gente fala que é o medo do futuro, ou seja, minha mente ela não está aqui, ela está no futuro. Quando eu estou muito triste ou deprimido, minha mente não está aqui, ela está no passado. Nossa mente busca referência, para tudo ela busca referência. Então eu não estou no aqui e no agora. Se eu estou aqui, está sentindo raiva? Está sentindo medo? Não está, por quê? Porque a gente está aqui. Perguntaram uma vez para um sábio: "Por que você é tão sábio?" Ele falou assim: "Porque quando eu estou descascando uma laranja, eu estou descascando uma laranja." Uau, adoro isso. Às vezes a gente descasca a laranja, não sente nem o gosto, quando veja comeu, não lembro nem que comeu. É. Então quando você está com seu filho, não precisa estar 24 horas, esteja 5 minutos com ele, 10 minutos com ele. É como o meu treinador fala: "Gica, senta no cavalo e volta para sua presença." E às vezes eu me disperso também, e às vezes por que ele percebe que eu me dispersei? Porque ele percebe o comportamento da minha égua. Ela se dispersou, não é ela que se dispersa, sou eu que estrago ela. Então volto para minha presença. Olha como isso tem que ser treinável diariamente, porque o mundo tirando a gente do foco, só a gente para voltar para o estado de presença. Perfeito. Tá aí, muito obrigado, Gica Almeida, pela Eu que presença. agradeço. Vão lá né, no Instagram da Gica, também no age, né, .bc, @age.bc da Age. E Foi uma isso. delícia participar como Como entrevistada, eu era a É, entrevistadora. estamos bem, No Gica? podcast também, fizeram um podcast, eu falei: "Meu Deus, eu estava ali na entrega do jovem Do prêmio. empreendedor, eu estava ano passado entregando, e esse ano eu estava recebendo." Olha Recebendo. como a vida tem ciclos. Sim. Olha como é importante a gente trabalhar com as pessoas, e quando você olhar para uma pessoa, você saber que você está olhando para uma alma, não para uma pessoa. Porque a gente acha que aquela pessoa é só aquilo que a gente está vendo, não, ela tem todo um bastidor por trás disso. Então quando a gente conversa de alma com alma, a gente consegue conectar melhor. Eu nunca pensei em trabalhar com network, foi acontecendo, porque você tem que olhar uma pessoa com os olhos da alma e não com os olhos físicos. Lindo. Então obrigada, Gica, e chamem a Gica, como ela falou, a gente é aquilo que a gente acredita, então aquilo que a gente pensa é verdade. Então se você não está tendo a vida que você deseja, o resultado que você deseja, você precisa da Gica para reprogramar a sua mente e ter o resultado que você realmente deseja. É isso aí. Muito obrigada.
Obrigado também a Elisa Diesel, @ElisaDiesel, que é famoso, né? O diesel ali, você fala ali. Tá valorizado Tá agora, vendo? né? Se você quiser conhecer um pouco da Elisa Diesel, também vai lá, e @Marco Leonel, conhecer também um pouco do nosso trabalho. E muito obrigado e até a próxima com a nossa Age Capacita.